Então, eu bolei uma estratégia simples de vida, assim. Eu vejo muita gente, ainda mais os meios que eu fico andando, gente top por aí e tal, que às vezes as pessoas começam a ganhar um dinheiro, ou muito dinheiro, ou o que quer que seja. O pessoal liga muito no dinheiro, né? Porque, bom, a gente já entra nesse assunto. Mas começa a ganhar muito dinheiro, e aí ela começa a abrir mão de um monte de coisa da vida dela. Acordar a hora que eu quero, não ligo, eu quero o sucesso, eu quero o dinheiro, né? Tal. Morar onde eu não quero, não precisa. Eu moro onde eu não quero, tal, não tem problema. Família, não precisa de família. E aí começa a passar o tempo, e aí a pessoa vê as coisas dando certo, realmente. O dinheiro vai ganhando, tudo mais e tal. Mas só que passou o tempo. Se a gente olhar bem assim, ele esforçou, abriu mão de tanta coisa, às vezes não era a vida que ele queria. E aí, por mais que deu certo financeiramente, sucesso, não era a vida que você queria. Para mim, deu errado. Exato. Agora, o que eu fiz? Eu inverti a história, assim, humildemente falando, e não tem um jeito certo ou errado. Focou mal, né? Não, eu peguei e fiz o seguinte: que hora que eu quero acordar? Coisas básicas da vida, como é que eu quero passar meu dia, né? Que hora que eu quero acordar? Onde eu quero morar? Onde eu quero trabalhar? Quero ter rotina ou não? Gosto de viajar ou não? Gosto de paz ou não? Tá. Deixa eu ver o que vai encaixar para eu pagar essa conta, com o menor esforço possível. Porque com o maior esforço possível é até mais fácil. Mas eu quero com o menor esforço. Sim. Por isso que eu criei uma regra, uma filosofia de vida de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Então o meu foco é ter tempo livre. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior de São Paulo. Pessoal, hoje temos um super convidado aqui, nós já vamos apresentar ele para vocês. Obrigado por vocês ouvirem mais um podcast. Tô vendo que o pessoal tá comentando, tem gostado as redes sociais aí. Então vou pedir para vocês darem um like, engajarem aí, dar uma força pra gente aí, tá bom? Pessoal, vamos começar apresentando aqui eu, Alexandre Aguilar, e você? Gabriel Mendes. Os nossos patrocinadores aqui. A Melamorá, agência de design e de redes sociais. Então você precisou ter uma força na sua rede social aí, precisou profissionalizar isso, porque a gente como empresário geralmente não tem tempo, né? Então as meninas conseguem dar uma força para vocês. E a consultoria Aguilar, que a gente está agora focado em duas áreas. Então a gente está trabalhando só com a área financeira. Então se você tem dificuldade de enxergar os seus números, entender o seu DRE, o seu fluxo de caixa, auditar isso, a gente consegue fazer isso para você todos os meses, tá? Com tranquilidade, para você conseguir focar no que faz a diferença aí no mercado. E também a gente está numa área de cartório, que realmente a gente ganhou uma expertise nessa área, e a gente está atendendo cartório aqui, cartório em São Paulo. Então se você for um tabelião e estiver precisando de uma força aí, de uma profissionalização na sua área, pode contar com a gente também. E tem a Sonar, né, Gabi? Isso. A Sonar é uma empresa de dados, então a gente transforma os dados que você tem no seu sistema em informação. Então a gente se diz como uma empresa de design de informação. A gente trabalha com as pessoas que têm dificuldade em ter vários sistemas e precisam extrair relatórios, pedir para a área gerar os dados. Então, ao invés disso, você consegue ter tudo isso na sua mão, no computador, dividido por área. Cada pessoa consegue ver exatamente o que precisa para direcionar a sua ação. E vamos apresentar o Fabião aí. Hoje é um prazer trazer aqui na mesa. Eu fiquei até nervoso na hora de pedir. Ele foi super prontamente aceitou. O Fábio é um mega empresário, assim, eu fui fã desde o início. E, na verdade, no começo a gente se conheceu, ele não querendo me vender, mas vendendo o lead, eu já conto essa história. Mas é um cara que eu sou muito fã, assim, e todo mundo que conhece ele é fã dele. Eu nunca vi ninguém ter nada, assim, de ruim ou de não... que não tenha gostado, porque é um cara muito agradável, que tenta agregar para o ecossistema todo. Tem mais de 20 empresas, participação em mais de 20 empresas, é head do Lead Global, é CEO do Lead Ribeirão Preto, e tem um dos projetos que eu sou fãzaço, o Walking Together, ganhou prêmios internacionais. É um prazerzão te trazer hoje aqui, Fábio. Seja muito bem-vindo. Palmas pro Fábio. Que legal, obrigado. Palmas para vocês. Baita iniciativa legal aqui. Parabéns aí. Vida longa ao Ribeirão Podcast. Tô vendo o barulho que vocês estão fazendo. Poxa, que bacana, viu? Então, obrigado. Tô feliz de estar aqui. Então, eu tô pronto aqui pra gente bater papo. Boa. E ele tem o slogan do tempo. É uma coisa que eu aprendi muito com ele, assim. Até o livro dele é disso, né? Então, hoje em dia, eu agradeço as pessoas pelo tempo delas, né? Que é a coisa mais valiosa que a gente tem. E já emendando nesse negócio do tempo, como que eu conheci o Fábio? Eu estava fazendo um curso com uma pessoa chamada Grazi, que agradeço até hoje por essa conexão.
E aí ela me falou sobre o lead e tudo, e na época eu tocava só os restaurantes. E aí ela conseguiu marcar com o Fábio, a gente se encontrou, acho que no Ribeirão Shopping, não lembro exatamente na onde. E aí eu fui conversar com ele, e aí eu já imaginando, vai ser um vendedor, o cara vai me vender ali, acima de tudo, o lead. E aí ele falou, cara, pro seu negócio, realmente, cara, ele não vai te agregar não, assim, não vai te trazer nenhum cliente pro seu restaurante. Se for essa a sua ideia, cara, não sei se vale a pena. Agora, se você quiser criar um networking, conhecer outras pessoas e fazer conexões para outros negócios, cara, aí vale a pena. E o lead realmente mudou a minha vida, assim, em vários aspectos. Conheci o Ale lá, conheci várias pessoas que, podia citar aqui o Caio, o Lucas, enfim, milhares de pessoas que hoje em dia são próximas minhas no lead. Então, essa iniciativa de juntar pessoas, esse criar o networking é uma coisa que é muito valiosa e hoje eu consigo ver um pouquinho do valor. E é isso que eu queria abordar com o Fábio hoje aqui, que é esse networking, né? Como criar networking e como rentabilizar o networking que você tem. E eu acho que, não sei se todo mundo conhece o lead aí, mas vamos explanar e depois se aprofunda nisso também, Fabião. Mas conhecer pessoas com propósito, né? Então, o lead junta empresários, então tá todo mundo ali na mesma sintonia, no mesmo foco. Fala um pouquinho pra gente aí, Fabião. Legal. Mas é isso mesmo. Acho que você resgatou nossa passagem aí, muito bem lembrado. Mas bom, o Lead é um grupo de líderes empresariais que ele foi fundado em 2003. Então já tem aí quase 20 anos aí nessa de juntar gente top. O que a gente faz? É exatamente aquilo que você comentou aí no comecinho. Você falou assim, poxa, não vai te agregar se para tirar pedido lá no lead. Então, se a pessoa entra lá no lead para falar assim, não, eu quero lá tirar pedido para o negócio, vai se frustrar. Não é essa a ideia. Por mais que saia o negócio, e sai bastante negócio, mas não é o primeiro objetivo, não. Vamos pensar assim, as pessoas quando a gente junta, um critério que a gente coloca é de juntar gente boa. Sempre a gente vai atrair gente boa. E você juntou gente boa, assim como na gastronomia, sai coisa boa, cara. Sim. Então, as pessoas que você conhece, elas vão passando os anos, vai passando o tempo, essas pessoas, a tendência é ela ir se dando bem, ainda mais porque você junta gente boa. Então a tendência é você ir melhorando de vida. Então o que acontece com a sua rede de relacionamento? Vai melhorando. Sim. Então a pessoa que você conheceu 10 anos atrás, hoje criou uma empresa, ou presidente de uma empresa, ou líder de alguma coisa. Então essa é a tendência. Então se você entrasse lá naquele intuito de trazer um cliente para o seu restaurante, você pode até arrumar, mas isso não é o mais relevante. O mais relevante são as amizades, porque a amizade você não tem preço. Então primeiro faz amigo, depois faz negócio. Se não deu negócio, tudo bem também. Poxa, uma amizade às vezes te proporciona uma satisfação, um momento mágico aí. Então a gente tem essa filosofia de juntar gente boa, top, que a gente vê brilho no olho, e aí deixa rolar. Aí você vai dar chance para a sorte, que a gente fala. Então você vai promover aí essas coincidências, esses acasos, esses negócios entre ideias, colidir ideias. Poxa, na hora que você troca ideia aí com gente que é boa, top, sai coisa boa. Então você pegou bem o recado e teve uma coisa que o meu pai me ensinou. Ele falou assim, vender sem precisar vender. O melhor jeito de vender é vender sem precisar vender. Então eu tentei montar um plano de vida para, humildemente falando, mas para não precisar vender. Isso tem mais a ver quanto que você gasta do que quanto você ganha, né? Então, total. Eu montei um plano de vida que tem muito a ver com isso tudo que a gente vai falar aqui. Mas então, naquele momento lá, eu não estava desesperado ali para tirar pedido seu mesmo, para conseguir o seu dinheiro lá. Não, vou pôr mais um aqui para dentro da nossa plataforma. Eu prefiro trazer gente boa do que trazer gente a qualquer custo. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, essa sutileza. Você que está vendendo porque é bom, quer vender porque é coisa boa. Então, quer comprar, compra. Não quer, não tem problema não. Entendeu? Então, esse é o meu perfil mesmo. Fabião, concordo muito e vejo que muitas vezes nas negociações, cara, quando a gente dá um passo para trás em relação ao cliente, fala assim, isso não é necessário, isso não é fundamental, ou isso de repente não vai dar o resultado que você espera, quando você vai na contramão do que o cara tá imaginando que você vai colocar para ele, que o GAP, na verdade, tá dando um depoimento de cliente aqui. A gente ganha o cara. E sendo sincero. Você foi sincero, cara. Exatamente.
E eu concordo muito com essa situação e que isso fique de lição para todo mundo que está ouvindo, que está pensando no seu negócio. O vender sem precisar vender, que ele falou, é incrível. E primeiro eu faço amizade, depois eu construo um negócio. E se não der negócio, tá tudo bem, porque esse cara depois sabe já o que você faz, vai te ajudar, vai ampliar a sua rede e só tem ganha-ganha. Mesmo que não diretamente, mesmo que não naquele time. Exatamente. Então acho muito importante a gente não errar isso. Achei uma... Queria juntar uma coisa. O quanto... É que eu sempre vi você muito com essa área comercial, assim, muito forte. Até no livro você destaca isso bem, né? O quanto isso se relaciona com networking? O quanto uma coisa depende da outra? O quanto dá para ter muito networking sem ser comercial? Eu até complementando o que a gente estava falando aqui, igual quem está ouvindo aqui. Como que a pessoa está pagando para ouvir esse podcast aqui? Com o tempo dela, com a atenção dela. Então, o que acontece aqui? Nós estamos falando de coisas que às vezes pode dar um insight para a pessoa, pode mudar a vida dela. Sim. Quer escutar, escuta. Não quer, tem problema também, entendeu? Então, vocês estão fazendo isso na rádio, tem muito disso, podcast tem muito disso. Poxa, você vai entregando, Quer escutar, escuta, entendeu? Então, são coisas boas, são coisas de coração que a gente está falando aqui. Então, as pessoas pensam muito no tal do retorno no investimento, né? Retorno no investimento. Então, o que é, às vezes, o retorno que a pessoa pensa diretamente num grupo igual a gente tem do Lead? O que ela vai receber em troca? Né? Cadê o pedido que ela vai tirar? Quando eu estou investindo tanto, quero receber tanto. E às vezes não é bem assim, né? Uhum. Às vezes é indireto, às vezes é sutil, às vezes é, igual a gente falou, de uma amizade e tal, não dá para você quantificar isso. Perfeito. Então, isso é muito importante. Agora, outro ponto que você comentou aqui, que é esse tema de networking versus negócio e tudo mais, né? Primeiro que a venda, para mim, a venda é onde começa tudo, né? Então, você vendeu, aí a coisa vem. Aí vem todas as áreas da empresa vem para entregar, né? Um vende, outro entrega. Eu sou dos que vende. Uhum. Eu gosto de vender e trazer, gerar e conectar pessoas aos produtos, negócios, serviços e tudo mais. Então, eu tenho essa... Tem gente que gosta, gente que não gosta de vender. E tudo bem, mas você tem que estar perto de alguém que gosta de vender. E eu tenho que estar perto de alguém que gosta de entregar. Uhum. Então, como é que a gente vende, né? Isso tem diversos tipos de vender. Até venda... robô vendendo, tudo bem, mas como é que tem aquela venda, vamos dizer assim, tradicional? É com pessoas, são seres humanos aí que estão por trás de tudo, que estão comprando. B2B, mas B2B é alguém também que está comprando, né? Então, eu fico pensando... B2B, pessoal, é business to business, quando eu faço um negócio. B2C é business to consumer. Então, na verdade, ou eu vendo para o consumidor final, varejo, ou eu faço negócio com outras empresas. Então, só para o pessoal ir se situando no termo do Fábio então, aí. Esse B2B que eu estou dizendo aí, então, entre empresas, né? Não é para o consumidor. Então, quando a gente pensa em vender, a gente lembra sempre em relações humanas aí, né? Então, o que eu fiquei pensando? Eu tenho que resolver problema dos outros, né? Então, tem que ter... Como é que ganha dinheiro? Como é que vende alguma coisa? Resolvendo o problema. Às vezes esse problema ela nem sabe que ela tinha, né? Então pode ser um problema de autoestima, pode ser um problema realmente de consertar uma mesa ou de um lugar para alugar, enfim. Então, mas como é que a gente pensa nisso? Através de pessoas. Então, quanto mais eu aumentar o meu repertório de amizades e de networking, né? Que a gente fala dessas redes de relacionamento, mais aumenta minhas opções. Mas como é que eu gosto de fazer isso? Eu gosto muito de gerar essas amizades. Então, o que eu costumo fazer? Que eu não vejo maneira melhor de tentar gerar negócio, que é tentar ajudar as pessoas. Então, agora, quem estiver ouvindo a gente aqui, ou vocês mesmos, eu estou aqui para me colocar à disposição. Se alguma coisa que eu for falar aqui, vocês falarem assim, nossa, Fábio, isso aí acho que você pode me ajudar. Ou no futuro, bom, o Fábio tem várias frentes, conhece bastante gente, talvez ele possa ser útil para mim um dia. Tudo bem, aí deixei meu recado aqui, que é assim, se eu puder ajudar vocês em alguma forma, pagando ou não pagando, não tem problema, não estamos falando de dinheiro, não. Estou tentando ajudar como ser humano mesmo. Se eu puder ajudar, igual você me pediu aqui para estar aqui junto, poxa, olha que legal. Para mim é bom também, eu estou aqui também falando, criando mais amigos, mais frentes. Eu estou dando chance para a sorte. Alguém pode escutar esse bate-papo e falar, opa,
acho que o Fábio pode me ajudar aqui, poxa, pode fazer sentido. Aí, ó, pronto, virou pelo menos um amigo, pelo menos não, ao máximo que se der uma amizade para mim, eu troco qualquer negócio por uma amizade. Ou às vezes pode até surgir negócio, e se não surgiu, tá bom também. Entendeu? Vender sem precisar vender. Então... E é gostoso, né, Fábio? Quando a gente gera uma conexão, depois aquelas duas pessoas que não se conheciam passam a se conhecer, você é o ponto comum. Muito bom. É prazeroso. Olha que interessante isso que você falou, Fábio. Tem um livro chamado Dar e Receber. É um dos livros que eu mais gosto, que mudou minha vida. Eu tenho até um resumo dele no Instagram. E eu vou fazer a conexão com isso no final, mas só explicar um pouquinho do livro. Ele divide as pessoas em 3 grupos. Ele chama de doadores, tomadores e compensadores. Doadores é esse tipo de pessoa que você está descrevendo agora, que é, por exemplo, eu conheci o Alê, eu já penso no que eu posso ajudar para ele. Pô, o que o Alê está precisando? Então, o meu foco é muito no Alê. O que eu posso fazer para ele? Esse é o doador. O segundo tipo são os tomadores. Os tomadores é assim, quando eu conheço o Alê, eu tenho foco em mim. O que o Alê pode fazer para me ajudar? Então, pô, o Alê trabalha com isso, o que ele pode fazer para me ajudar? Esse é o segundo tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa são os compensadores. Eu, quando conheço o Alê, eu já penso assim, o que dá para eu fazer para ele e ele fazer para mim? Então, eu tenho um foco meio dividido, assim. Eu tento fazer alguma coisa para ele, mas já pensar no que ele pode me fazer. Perfeito. Depois de dividir em 3 pessoas, o autor foi e perguntou assim para as pessoas aleatoriamente, quem vocês acham que se dá melhor na vida? E a maioria das pessoas nos Estados Unidos respondeu os compensadores. Porque eles falaram assim, os tomadores as pessoas vão isolar, então não vão se dar bem. Os doadores vão acabar sendo passados para trás, então também não vão se dar bem, então os compensadores. E quando ele foi estudar, ele viu que, na verdade, os doadores eles estavam nos 2 extremos. Estavam nas pessoas que se davam melhor de todas e também nos que se davam pior. E aí ele conseguiu dividir os doadores em 2. Os doadores altruístas e alteristas. Os altruístas são as pessoas que só doam, mas elas não têm, não conseguem pedir algo em troca. Então, por exemplo, é o cara que furou o pneu dele, o mecânico dele tá passando do outro lado da rua que não viu ele não consegue pedir pro mecânico porque ele fala, puta, eu vou atrapalhar o cara tá... Então ele não dá a chance das pessoas ajudarem ele. Então essa pessoa, no geral, numa escala de sucesso que ele definiu, se dão pior. E por que ele foi estudar isso? Porque ele acabou vendo pessoas no Vale do Silício que ficavam só fazendo conexões entre outras. Eram founders e que fizeram... E no Brasil tem isso também, chama lobista. Pode ser encarado como um lobista, mas é mais uma pessoa que ela tenta... os founders são pessoas que criaram startups e fizeram um ex-out. Tipo, saíram da startup vendendo. E aí eles só ficam criando conexões entre outras pessoas. E essas pessoas eram as mais bem vistas em toda a comunidade. Então sempre que vinha um negócio, tentava trazer para a pessoa. Putz, tem esse negócio, essa conexão, acho que fulano de tal vai te ajudar. Que ele ficava só fazendo essas conexões. É interessantíssimo. Você disse que tem 2 tipos de doadores, o altruísta altruístas e alteristas. Os alteristas, eles são aqueles que doam, mas que pedem também. E isso é uma coisa que eu mudei em mim, assim. Eu tento ser doador, às vezes... Eu acho que a pessoa, se ela for até egoísta, pensado só em si, ela vai ser doadora, porque ela tem muito mais em troca. É muito... Você doar para a pessoa, você recebe muito mais. Isso, se você começar a viver isso, você não tem dúvida. Só que o que eu tento fazer, e é o que eu mudei no meu mindset, é dar a chance das pessoas me ajudarem também. Então, se eu tô precisando de uma coisa, eu sei que fulano de tal tem, eu peço para ele. Se ele... Tento pedir de uma forma em que ele possa negar, assim, para não ficar constrangedor. Perfeito. Mas... você dando a chance para as pessoas te ajudarem, isso é surpreendente, o quanto as pessoas querem te ajudar. Que é eu mandar um WhatsApp lá, Fábio, você não consegue vir tal dia? É isso, eu tentei dar chance. Eu concordo tanto com isso que eu acredito de verdade que nós estamos na era da generosidade. Está até no livro aí, eu acredito. E onde eu posso, eu falo sobre isso. E não é aquela generosidade de caridade, que também é importante, beleza, não é isso que eu estou falando. Estou falando a generosidade nessa que tem uma frase que fala, se você não for generoso por caráter, seja por inteligência. Que é basicamente o que você está falando aqui. Exato. Que eu antes... Isso dá um corte, hein, meninas? Né? Isso eu acredito tanto, mas eu não sei explicar por quê. Porque você sai ajudando, as coisas voltam pra gente de uma forma que eu não sei explicar. E é lei do universo. Aí tem que chamar outro para explicar isso aí. Deus, né? Chama Deus. Mas o que acontece? Antes eu realmente achava que, poxa, se eu estivesse te ajudando de alguma forma, eu vou ficar com uma carta na manga
com ele lá, eu fico com o rabo preso, o outro vai ficar para... Entendeu? Então, primeiro, você vai ficar na sensação de dívida. E eu falo, não é isso. Eu já perdi a conta já. Se eu tô te ajudando, eu vou te ajudar, não estou nem esperando, realmente, não estou esperando nada. Mas tanta gente já me ajudou e esse vira um ciclo virtuoso aí, vira uma coisa tão impressionante que antes eu achava realmente que ia voltar no mesmo lugar que eu ajudei. Mas hoje não, eu já perdi a conta. Como eu adotei um estilo de vida e tentar ajudar os outros, não é que o Fábio é bonzinho, que é anjo, não é isso não, não é isso. Mas eu realmente coloquei um estilo de vida de tentar ajudar todo mundo que eu posso. Porque as coisas viram um volume de gente me ajudando que você não tem ideia. Que eu já nem sei, já não me importa mais se foi com quem eu ajudei. As pessoas estão ajudando. E mesmo que ninguém me ajudasse mais, não tem problema não, porque já me ajudaram tanto que então e eu ajudei já tanta gente que vira uma coisa, eu não me importa, mas eu ajudei esse, é outro que me ajuda lá daqui 10 anos, não importa. Então embaralhou tudo já. Então eu saio ajudando, que as coisas vão. É uma vida de tanta abundância, né? Você pensar assim, não, eu vou ajudando os outros, eu sei que uma hora vai vir. Pelo menos para mim, gera uma felicidade tão grande assim, e não gera uma necessidade de você cobrar, do tipo, eu vou ajudar para... Não, uma hora vai vir, tá tudo bem, tá todo mundo tem até conectado. Um hormônio, né? Tem um hormônio, a ocitocina, que libera quando a mãe tá amamentando o filho, ela libera um hormônio na hora que você está ajudando, né? Então é o mesmo hormônio que libera quando você está ajudando. Você tem isso relatado mesmo. Que legal. Então até se tiver alguém que ouvindo que entende mais sobre isso, pode até escrever aí nos comentários mesmo, mas é uma coisa que é fisiológico. A gente está aqui para ajudar. Dá essa sensação, volta para a gente, nem que seja hormonal, né? Que legal. Ô Fabião, a gente sempre tem aqui um vínculo com a cidade. Certo. E você não é daqui, né? Eu não nasci aqui. Cresci aqui, mas não sou daqui. Agora ele é cidadão ribeirão-pretano. Vou chegar nisso. Boa. Você é de? Eu nasci em São Paulo. São Paulo. Mas com 3 anos de idade, meus pais vieram para cá. Conta pra gente, depois você pode até pincelar, ou o Gabi acredito que ele vai abordar esse tema, que o Fábio recebeu uma homenagem aqui na cidade. Como que você decidiu empreender em Ribeirão? Porque quase é impressionante, né? As pessoas sentaram nessa cadeira. Quantos não são daqui? A grande maioria. A maioria. O cara passou por aqui, fez algum negócio por aqui e parece que a cidade fagocitou ele. E todo mundo que vem gosta. Cara, a cidade é legal, é isso, aquilo, mas o que vale são as pessoas. Então as pessoas se sentem bem aqui. Então eu queria que você falasse essa situação de empreender aqui em Ribeirão Preto e seu laço com a cidade nesse sentido. Ah, legal. Eu realmente... essa cidade aqui é demais, né? Eu adoro essa cidade. Você só vê o tanto que é bom o dia que você sai daqui. Não, essa aqui é boa demais. Eu gosto mesmo. Ribeirão é uma cidade que acolhe, ela é muito... E ela tem a distância certa de São Paulo, né? Tipo assim, um mega centro, assim. Então, não é nem tão perto que vem já... Que atrapalha o comércio. Está perto, E também não é nem tão longe que também fica muito isolado. Então, eu vejo aqui Ribeirão no tamanho certo, tem muita estrutura bacana, tem muitos empreendedores, a cidade é pulsante, assim, então eu gosto realmente. Então, eu passei minha vida toda aqui, desde os 3 anos de idade, quando meus pais vieram para cá, até eu me formei e eu fui para São Paulo. Que é uma coisa até que a gente... Formou em quê, Fábio? Eu formei em administração, fiz aqui na UNAERP. E eu estudei no Anglo antes de Santa Úrsula, antes de Jack and Jill. Então eu tive toda a trajetória aqui. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava aqui em empresas pequenas, médias, grandes. Aí eu fui para São Paulo, a empresa que eu trabalhava, na verdade era de Araraquara. Então eu teve uma fase da minha vida que eu ia todo dia para Araraquara, lá 110 quilômetros, nossa senhora, todo dia. Eu não tenho preguiça de estrada não, mas todo dia a estrada né? é bruto. Mas tudo bem, né? Eu mandava ver. Dependendo do bairro que você mora, é mais perto que morar em São Paulo e trabalhar no extremo, morar no centro. Exatamente. Sem dúvida. Mas aí eu peguei, surgiu essa oportunidade, a empresa me levou para São Paulo, e aí eu trabalhando lá e tal, e aí chegou um dia que eu falei, não, bom, até a historinha que tá no livro, até o motivo que me levou a empreender é que a empresa que eu trabalhava me pôs para trabalhar em turno, eu tinha que acordar 3 horas da manhã. Aí eu falei, não é possível. E eu lá, tudo bem, não tem preguiça, vamos lá, né? Só fazer uma janela aí. O Fábio tem um traço que ele é muito sincero, né? Até eu pareço muito com ele nesse sentido. Você deve cometer alguns sincericídios e eu também de vez em quando escapa. Só que um dia a gente tava num grupo lá, cara, aquele restaurante que fechou, que hoje só faz evento ali,
na Vladimir Meirelles. Sei. Absoluto, era absoluto ali. Aí tava tendo um encontro lá, tal, aí cada um tinha que contar algum traço seu, tal. O Fábio não teve dúvida. Quando ele falou, parecia eu falando, ele falou assim, bicho, eu tive que prender porque eu odiava acordar cedo. Ele lembra. Aí, eu falei, cara, ele explicou de um jeito, ele falou assim, eu gosto de acordar assim, ó. Ah, pronto, acordei. Agora tá bom. Eu não gosto de ter que dizer. Eu falei, cara do céu, que barato. Pensei a mesma coisa. Cara, exatamente, cara. Eu falei, não é possível que Deus pôs eu no mundo pra acordar a hora que eu não quero, cara. Cara, não, mas é verdade, né, cara? A gente passa uma vida, às vezes, acordando a hora que não quer. E muita gente reclamando. E tudo bem, tem gente que gosta de acordar cedo. Agora, você pegar essa pessoa que gosta de acordar cedo e falar, fica na cama, fica dormindo. A pessoa também não aguenta. Ela frita na cama, né? Sim. Então, o que acontece? O oposto é verdadeiro também. Tem gente que não gosta de acordar cedo. Eu não gosto. Eu gosto de estar dormindo, acordou. Então, esse é o ideal, né? Não adianta a gente fugir do ideal. Então, eu falei, eu tenho que montar um plano para, no mínimo, na minha vida, acordar a hora que eu quero. Então, eu falei, qual que é o plano, né? Então, o plano começa a estar com as contas pagas. Ticado. Não tinha ali, Mega né? Sena, ticado. Então, eu falei assim, bom, eu tenho que arrumar um plano para estar com as contas pagas. Mas... Bitcoin, comprei em 2010? Não, então... Vendi em 2012. Aí nem me fala disso. Bom, aí... Então, o que acontece? Eu falei assim, qual vai ser o plano de vida para escolher isso? Primeira coisa da minha vida. Como é que eu vou escolher a hora que eu vou acordar? Então, e é uma coisa, parece simples, mas para você chegar e acordar a hora que você quer, depende de um monte de fator. Pensa aí, cada um na vida sua, tal. E tudo bem, algumas pessoas conseguem e tá tudo bem e tal, mas tem a grande maioria, até um ponto que marca as pessoas, porque tem um estigma aí, né? O pessoal fala, quem acorda tarde é vagabundo. E não tem nada a ver. Exato. Não tem nada a ver a hora que você acorda com a produtividade que você tem. Exatamente. Tem gente que acorda lá 4, 5 horas da manhã, lá, e nem a quantidade de horas que você trabalha tem a ver com a sua produtividade também. Não tem nada a ver. Então, tem umas coisas assim, não, mas eu tenho que parecer que estou trabalhando bastante. Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, na hora que você vai tirando essas amarras, essas coisas da cabeça... Gente, faz um corte disso, por favor. Vamos disseminar essa ideia. O Fábio tem toda a razão. Cara, mas é verdade, poxa. Mas você precisa ter um plano. Porque se você não tem um plano, você é levado de acordo com as oportunidades. Abaixa as reuniões antes das 9, né, Fábio? Cara, eu já nem marco mais, cara. Mas quando precisa, eu vou de boa. Ponto. E é isso aí. Mas sendo exceção não é problema, né? É igual tá viajando, cara. Você quer acordar cedo para aproveitar mais. Exato. E eu toco a vida desse jeito, como se fosse uma viagem mesmo, cara. Eu quero fazer bastante coisa. E muitas vezes eu acordo. Hoje eu acordei mais cedo para estar aqui com Verdade. você. Eu pensei nisso, eu falei, nossa, ele vai ter que acordar mais cedo. E não tem problema. O problema é, amanhã eu tenho horário para... Aí, o problema não é acordar cedo, eu cheguei à conclusão. O problema é a gente ter alguém preocupado com a hora que você está acordando. Repara nisso aí. Nossa, é verdade. Porque é sutil isso aí. 100%. Uma coisa é você ter horário para acordar, né? Você mesmo põe no seu horário. Sim. Não, eu tenho minhas rotinas e tudo mais e tal. A outra coisa é, cadê o Fábio que não chegou? Isso que eu não gosto, cara. Alguém preocupado com a minha produtividade. É que você se pensa, puta, mas a pessoa tá preocupada a hora que... Nossa, isso Pensa é horrível. bem, cara. Isso é horrível. Pensa bem. Porque aí, cara, uma coisa é você criar uma rotina que você quer acordar a hora que você não quer. Você pode escolher isso aí. O problema é todo dia você ter que fazer uma coisa que você não quer. Não foi você que escolheu a hora que você acordou. Sim. Então eu falei assim, poxa, é uma coisa tão básica que eu falei assim, como é que eu vou fazer para ter esse plano? Então eu tinha que estar com as contas pagas. Primeira coisa, tinha que estar com as contas pagas. A segunda coisa, eu podia estar com as contas pagas, mas devendo satisfação para alguém, né? Então eu não poderia estar devendo satisfação para ninguém. Nem para um chefe, nem para um cliente. Porque se eu tenho um cliente só, ele manda a hora que você acorda. Fábio, amanhã, e todo dia da semana, se eu tenho um cliente, ele que paga minha conta, não tem jeito. Justo. Eu não posso ter um fornecedor só, uma representação só. Se eu tenho uma representação só, não estou nem falando de CLT. Estou falando assim, uma representação só, poxa, o cara manda a hora que eu acordo. É a minha única fonte de renda. Perfeito. Eu não posso depender de pai, eu não posso depender de mãe, Perfeito. eu não posso de esposa ou marido, quem quer que seja. Eu não posso depender de ninguém para acordar a hora que eu quero. Aquele soninho de eu acordar meio-dia e ninguém preocupado. Não. Imagina só, pensa, faz esse exercício, todo mundo está estudando, faz exercício. É muito complexo, você imagina que é uma coisa só, mas tem tanta coisa por trás. Pega o próximo mês e fala assim, eu vou acordar a hora que eu quero todo dia. Vê quem vai ficar incomodado. Aí você começa a listar as pessoas.
Bom, se eu não estou pondo comida em casa, ou se eu não estou pagando as contas de casa, ou se eu não estou fazendo as coisas, já vai assim, olha lá dormindo, vagabundo, lá não tá a luz cortando, não tá. Beleza. A outra coisa. Não é nem que é responsável de um casal ou de outro. Eu tô dizendo assim, poxa, se você não tá junto com a sua esposa tentando lutar e tal, eu lutando e o cara dormindo. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, pai e mãe, né? Olha lá, vivendo de mesada e tá lá, dormindo, né? Olha só. Sim. Funcionário. Mas como assim? Como é que não chegou? Tem horário, é das 8 às 6, né? Sim. Aí vão lá, o fornecedor que é o cara, Fabião, não vai vender, eu não vou te pagar. Aí não vai ter as contas. Então você concorda que tem um monte de coisa para você falar assim, vou acordar a hora que eu quiser. Gostou? Então tem que ter um plano. Ou o cara é muito sortudo. Ou tem prazer na frase, né? A hora que eu quiser. Mas é bom, né, cara? Não, e isso foi a ponta do novelo de lã, porque eu falei assim, primeiro eu quero acordar o que eu quero, depois eu quis escolher outras coisas da minha vida, aonde eu quero morar, aonde eu quero trabalhar. Eu trabalho home office faz 20 anos, estou na moda aí faz tempo. Lançou a moda. Então eu gosto de trabalhar dentro de casa, porque tem hora que eu estou trabalhando, tem hora que agora eu não quero fazer mais nada, vou fazer outra coisa. Então eu tenho minhas microférias aí durante o meu dia que eu não tenho um temporada que agora eu vou tirar férias, ficar 30 dias. Eu nunca fiz isso, eu não gosto. Porque minha vida é legal, como é que você tira férias de um negócio que você gosta? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você tá viajando, você fala, não, agora eu vou parar de viajar um pouquinho no meio da viagem, porque eu não quero mais viajar, eu tô de férias da viagem. Não, você gosta. Então, se você transforma uma vida gostosa, legal, poxa, como é que você vai tirar férias? Eu não tiro. Bela narrativa, Fábio. Tá me convencendo, pode ir. Então, mas vamos pensar assim. Então, o pessoal, às vezes, eu tava viajando até com um amigo meu, e eu, no meio da viagem, eu marcava uma reunião, ou 2 ou 3, assim, continuava, ia pra praia, voltava, tal, fazia uma reuniãozinha. Pô, eu gosto. Eu marco só coisas legais. Eu tentei montar pegando a frase do meu pai lá de trabalhar sem precisar trabalhar. Então eu tive que montar uma estratégia de vida de não precisar trabalhar. E sem arrogância nenhuma aqui, isso tem mais a ver com quanto que você gasta do que quanto você ganha. Porque eu posso sair daqui e estragar minha vida na primeira loja concessionária que tiver. Exato. Eu posso parcelar um monte de coisa e daqui a pouco eu tenho que fazer coisa que eu não quero para pagar a conta. Então o que é a minha estratégia de vida? É paz interior. Eu gosto de paz, eu gosto de sossego. Eu faço bastante coisa? Faço, mas eu gosto de fazer o que eu quero a hora que eu quero, humildemente falando. Uma delas é acordar o que eu quero. Então é isso aí. Então o que mais que eu gosto de fazer? Eu quero morar em Catanduva, hoje eu moro em Catanduva. Então eu quero morar lá, vou morar lá, a família da minha mulher é de lá e tal. E aí a sua ideia foi, por exemplo, então vou ter que montar empresas. Então, o começo foi assim, né? O começo, eu vou te contar. Mas então, você entendeu que eu queria montar uma vida sem precisar fazer nada. Sim. Porque eu acho que o pessoal fala, tem que ter propósito, não sei o que e tudo mais. Eu não tenho propósito de vida, assim, de... Tem, a palavra você já falou, paz. Então, pode ser. Então, cara, pode ser. Isso é uma conquista que só quem não tem sabe o quanto ela é grande. Então, isso é prioridade zero pra mim. Eu gosto de fechar o olho, tá? Cara, quando a gente não tem, e o sono revela muito isso, né? Se você tá ou não tá em paz. Então. Porque é você com você mesmo. E esse conflito dentro da mente a gente não consegue tirar. Você não consegue apagar aquele desespero do peito e fala, cara, não fecha a conta. Se você tiver desse jeito, não fecha a conta, repense. Então, mas às vezes você concorda que às vezes sem te bobear, a gente complica as coisas. Porque o sucesso, as coisas dando certo e tal, ela é encantadora, assim, ela é sedutor o sucesso, né? Você começa, nossa, tô dando certo, as pessoas estão gostando do que eu tô fazendo. Começa e aí, a aparecer mais daqui a pouco você oportunidade. começa a fazer mais coisa, daqui a pouco você tá fazendo coisa que você não quer. Exato. Daqui a pouco você está assumindo coisas que você não gostaria. Então, eu bolei uma estratégia simples de vida, assim. Eu vejo muita gente, ainda mais os meios que eu fico andando, gente top por aí e tal, que às vezes as pessoas começam a ganhar um dinheiro, ou muito dinheiro, ou o que quer que seja. O pessoal liga muito no dinheiro, né? Porque, bom, a gente já entra nesse assunto. Mas começa a ganhar muito dinheiro, e aí ela começa a abrir mão de um monte de coisa da vida dela. Acordar a hora que eu quero, não liga, eu quero o sucesso, eu quero o dinheiro, né? Tal. Morar onde eu não quero? Não precisa. Eu moro onde eu não quero. Tal, não tem problema. Família? Não precisa de família. E aí começa a passar o tempo e aí a pessoa vê as coisas dando certo, realmente. O dinheiro vai ganhando e tudo mais e tal. Mas só que passou o tempo. Se a gente olhar bem assim, ele esforçou, abriu mão tanta coisa, às vezes não era a vida que ele queria. E aí, por mais que deu certo financeiramente, sucesso, não era a vida que você queria. Para mim, deu errado.
Exato. Agora, o que eu fiz? Eu inverti a história, assim, humildemente falando, e não tem um jeito certo ou errado. Focou mal, né? Não, eu peguei e fiz o seguinte: que hora que eu quero acordar? Coisas básicas da vida, como é que eu quero passar meu dia, né? Que hora que eu quero acordar? Onde eu quero morar? Onde eu quero trabalhar? Quero ter rotina ou não? Gosto de viajar ou não? Gosto de paz ou não? Ah, tá. Deixa eu ver o que vai encaixar para eu pagar essa conta. Com o menor esforço possível. Porque com o maior esforço possível é até mais fácil. Mas eu quero com o menor esforço. Sim. Por isso que eu criei uma regra, uma filosofia de vida de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Então o meu foco é ter tempo livre. Então eu gosto de não ter nada para fazer. Se você olhar minha agenda, não tem nada para fazer. Aí agora, não é que eu faço pouca coisa, mas eu começo a encher um monte de coisas que eu acho legal. Né? Então, eu estou aqui hoje, não estou dando satisfação para ninguém, no bom sentido. Assim, eu quero estar aqui. Estou aqui de coração. Estou aqui por... Então, aí, por mais que às vezes não virou o trilionário que está na moda lá, mas era a vida que eu queria. Escolhi tudo certinho. Um detalhe, desenhei minha vida do jeito que eu queria passar meu dia. Tem mais sucesso que Poxa, isso, né? Beleza, então tá bom. Aí deu dinheiro, deu, não deu. Era a vida que queria. Sim. Então eu pensei nisso humildemente falando. Eu falei, como é que é a estratégia? Porque aquele negócio de propósito que eu estava falando, eu cheguei na conclusão que a melhor coisa que tem é fazer o que quer, a hora que quer. Com certeza. Isso para mim, hein? Pode ser que tem gente que não. Mas para mim é... Por quê? O que acontece? Agora eu quero dormir. Dorme. Quero trabalhar? Trabalha. Quer viajar? Viaja. Aí vai. Se esse modelo não serve para você, gente, coloca aí nos comentários, que eu acho difícil. Realmente o que o Fábio falou é um belo resumo. Mas deixa eu fazer só um parênteses rapidinho do que você falou, Fábio, disso das áreas da vida. Tem uma história do meu avô que é muito interessante. Meu avô é um cara que veio de Portugal muito novo, então trabalhava lá em Portugal nas montanhas, ele levava feijão no bolso e cuidava das ovelhas. Um cara que sofreu muito na época de Portugal. E aí veio pro Brasil e focou muito em trabalhar. E teve um bom sucesso assim, financeiro, tinha vários negócios e tudo. Mas ele era novo, acho que 70 anos mais ou menos, até um pouquinho antes. Ele começou a ter Alzheimer. Olha. E aí minha mãe foi conversar com o médico, com o psiquiatra dele, e aí o psiquiatra falou de alguns estudos com portugueses que vêm de Portugal e tal, que eles focam tanto em trabalhar, só no trabalho, que eles acabam não desenvolvendo outras áreas do cérebro. Olha. Então, por causa de não desenvolver outras áreas, criam Alzheimer. Porque a revolta da minha mãe foi, pô, mas meu pai, ele trabalha Ativo, pra né? caramba, é ativo, faz exercício físico, cuida de várias empresas, sabe um monte de coisa de cabeça. Por que isso está acontecendo com ele? Não é nenhuma falha genética? E aí o psiquiatra falou isso, falou que a gente, como ser humano, é como se a gente tivesse caixinhas separadas. Se você foca só em uma caixinha, as outras acabam definhando. Olha. Então você tem que conseguir focar em mais caixas mesmo. Incrível. Olha, Vida e isso. equilíbrio, né? É muito legal você dizer isso aí, porque a gente comentou assim, poxa, dá pra gente atrapalhar a nossa vida facinho, né? Então é só a gente, sai fazendo conta, né? Sai fazendo dívida aí. Total. Essa Né? frase sua eu vai acho muito mexer legal. com droga, vai fazer coisa. Então, tem algumas coisas que vai dar problema. A conta Sim. vai chegar. Então, esse negócio dos custos é muito importante. Pô, se você gastar menos que você ganha, agora você precisa de um plano para ganhar mais. Você quer mais dinheiro, ganhar mais. Mas agora não é trocando tempo por dinheiro, porque seu tempo é limitado. Exato. Então, o que dá para fazer sem tomar tempo? Dá Exato. para fazer, tem um monte Exato. de coisa. Então, o podcast que a gente está fazendo aqui poxa, vocês estão colocando tempo, agora nós estamos Sim. aqui. Sim. Só que esse podcast, ele pode ter, vocês agradeceram os patrocinadores. Então, poxa, o mesmo podcast pode ter mais patrocinadores. Poxa, Exato. Pode, cabe o lead, não cabe? Aí, ó. Oh, com certeza. E outra, a pessoa fala, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Ué, se alguém que está ouvindo aqui trouxer um patrocinador para vocês não dão um pedacinho? Claro, com O certeza. pessoal que está ouvindo. Vocês Pra acham sorrir tem que fazer sorrir. Ai, cara, poxa, olha que legal, cara. Então a venda salva, a venda da vida que a gente quer. Então existe modelo de negócio em tudo quanto é lado. Exato. Ah, mas não quero. Bom, continua com o seu trabalho e fica arrumando patrocinador pro podcast aqui, ué. Total, Olha que exatamente. beleza. E só uma outra coisa, prometo que vai ser o último corte seu. Que você falou desde o começo de ter múltiplas fontes de renda. Isso eu acho, cara, que muda, pelo menos mudou a minha. Quando você deixa de ter, que é o que você falou agora, eu já trabalho, então vou trazer patrocinadores para o podcast. Fica aí, É uma tá fonte de renda extra. Vai lá, no Lê, dia a desculpa. dia da pessoa mesmo, ela pode ficar com o radar ligado, alternativas que possam gerar algum outro dinheiro. Pode ser que ela não consiga, mas pode ser que ela consiga. Ela pode falar assim, nossa, eu estava escutando um podcast vindo aqui de carro para cá, e aí falaram que tinha uma... Pô, se eu estou escutando, mais gente está escutando. Então, se pode ter uma mensagem aqui, pode ter um patrocínio. Aí ela vai fazer uma reunião dela, fala assim, nossa, por que você não patrocina um podcast lá de Ribeirão que está fazendo sucesso aqui?
Oxe, aí ela traz para vocês aqui, ganha um comissionamento, e se esse patrocínio for recorrente, ela vai ganhar todo mês. Agora, se ela arrumar 10 patrocinadores, ou 100, ou o que quiser que seja, ela montou a vida sem precisar trocar o tempo por dinheiro. E aí ela faz o que quer. A minha estratégia de vida foi tentar o mais rápido possível da minha vida não precisar trabalhar por dinheiro. Então, uma coisa não tem problema trabalhar, não tem problema remar. O problema é não poder parar de remar. Eu tenho que trabalhar para pagar conta, Não, isso é chato. Isso é chato. Agora, isso tem mais a ver com quanto você gasta do que quanto você ganha. Então, se eu me encher de custo fixo da minha vida, eu tenho que sair correndo atrás de receita fixa. Isso às vezes dá trabalho, às vezes não dá. Então, o que eu quero? Uma vida leve. Eu quero custo fixo baixo. Tem dinheiro, gasta. Não tem, não gasta. E agora, quantas pessoas vocês veem reclamando da vida, reclamando do trabalho e tal, e gastam fazendo conta, e comprando e parcelando tênis e bicicleta e não sei o que e tal. Meu, o que você quer também? Pô, você quer paz? Então, se você quer paz, tem que ter um plano para ter paz. Para mim, esse plano de ter paz é ter custo fixo baixo. Tem que poder fazer pouca coisa. Porque se eu tenho tempo livre, eu falo assim, nossa, se vocês me chamar aqui, ó, Fábio, surgiu a oportunidade para a semana que vem, tá? Eu falo, vamos lá, ou amanhã, vamos lá tentar. Às vezes, lógico, eu tenho os compromissos que eu vou fazendo, mas desvia, estamos aqui. A gente faz a coisa acontecer. Então, é mais ou menos esse plano para ter leve, né? Boa, Fabião. Você estava dando esses exemplos quando você falou, e eu quero entrar no assunto do livro para a gente conseguir dividir a nossa pauta, e quando você falou que tem que juntar um cara de vendas com um cara que entrega, cara, você tem muita razão nisso, você simplificou muita coisa de um processo, de uma cadeia gigantesca. Porque quando eu desenho muito desenho de processo, faço muitas vezes isso, você olha, o cara vendeu no início ali, no quadrante inicial, na raia inicial. Produto entregue no fim, o número de tarefas que acontece no meio dessa corporação é absurdo. Outro dia eu estava vendo um programa e a mulher estava reclamando que ela não ganhava dinheiro, não conseguia pagar as contas e tal. Aí eu falei, o que você faz? Faz faxina, tá ótimo. Quanto tempo você gasta numa faxina na casa? Gasto um dia. Quanto você cobra? Cobro, sei lá, 150. Vamos fazer o seguinte, eu compro todos os seus dias a R$100, só que cada lugar que eu te colocar, você vai fazer uma faxina de 3 horas. Vai fazer uma faxina clean. Disso que eu vender, R$50 é meu, R$50 é seu. 150 que você gasta no seu dia, você vai gastar igual. Eu vou bater naquele prédio comercial ali, eu vou vender todos os seus dias. Porque aqueles caras lá estão precisando, não tem mão de obra. Você quer trabalhar? Mas todo dia? Então o problema não é trabalho. O problema é você. Então primeiro conserta você, depois você vem falar comigo. Porque em um dia só eu loto sua agenda. É a situação de trabalhar, otimizar o tempo, receita recorrente e ter duas pontas. Porque se a pessoa também só produz e não tem quem vende, meio que não vai casar. Eu queria entrar nesse assunto do seu livro, Fábio. Quanto vale o seu tempo? Então, quer complementar? Não, só um parênteses aí. Eu, no caso, eu seria o cara que ia vender no prédio. É isso aí. É isso aí. Exato. E um precisa do outro. Aí o cara pode falar, não, o Fábio é preguiçoso, tá ganhando dinheiro para outro trabalhar. Não, filho, ela tava não ganhando dinheiro. Então agora os dois estão... Exatamente. Então vai lá vender. Exatamente. Ainda bem que a gente tem esse dono, nós tava fudido, né, Fábio? Eu particularmente gosto e nada contra. A gente precisa um do outro. Então eu respeito muito quem gosta de entregar e quem tá na... Agora, tem gente que não gosta, né? E por aí vai. Tem para tudo. Fabião, agora como que você conseguiu, com esse modelo, ainda escrever um livro que, na verdade, é uma das metas da minha vida, só que eu já tentei encaixar no meu modelo e tá difícil. Mas eu ainda vou escrever um livro. Cara, muito orgulho. Eu acho que você deve ter sentido no final. Eu lembro que você contou a história da imagem para poder fazer e tal. Então eu queria, assim, que você dividisse essa situação do livro pra gente conseguir depois falar até de um outro assunto muito bacana também sobre a sua vida. Mas como é que você concebeu para poder fazer o livro e como é que você escolheu o conteúdo do livro? Porque eu acho que é super difícil. Eu vou falar sobre o quê? Então, como é que eu consegui fazer? Eu tenho tempo. Então, eu sou uma pessoa com tempo e eu gosto de ser assim. E eu não tenho orgulho nenhum na hora que fala, eu não tenho tempo para nada. Eu não gosto disso. Eu gosto de paz, eu gosto de sossego, eu gosto de escolher o que eu quero fazer a hora que eu quero. Então eu tenho tempo. De verdade eu tenho tempo. E você acha que comentou comigo um modelo que você falou assim, eu ia fazendo e tem uma pessoa que me ajuda a escrever, vai corrigindo, eu ia mandando. Tem um modelo assim, né? Tem. Então, aí o que acontece? Então, eu falei, bom, primeiro eu tenho tempo. Então, o que eu fico fazendo na minha vida? Eu tentei zerar
a minha necessidade de ter que ficar me submetendo a coisa que eu não quero. Então eu tento agregar valor para os outros. Então eu posso vender podcast ou eu posso vender qualquer coisa. Então isso aí você já entendeu. Então, como eu tenho tempo, eu fico preenchendo esse tempo com coisas legais. Então eu sou um colecionador de bons momentos. Eu fico de uma coisa legal pulando atrás de outra legal. Então hoje eu estou aqui com vocês, daqui a pouco eu vou lá ter um almoço super legal, daqui a pouco eu vou ter um evento super legal, vou para São Paulo atrás de uma coisa. Eu fico caçando coisas legais. E algumas dessas coisas legais dão até dinheiro. Vê se pode, cara. Então, eu faria de graça. E para os meus clientes que eu converso e tudo mais, eu faria a mesma coisa se ele pagando ou não pagando. E de verdade. Pode pedir, faz o teste, pega, mas as pessoas, às vezes, elas pegam e falam assim, não, Fábio, é justo, pô, vou te pagar, você está fazendo esse negócio, vamos pagar, tá, beleza. Agora o livro, pô, você pode comprar o livro, mas quem não tiver dinheiro para comprar o livro, nós estamos na era da generosidade. Quem não tiver dinheiro, estiver escutando aqui, mas queria ler o livro para causar algum impacto na sua vida, acredita, me fala. Tem gente que está comprando o livro para doar para outras pessoas que não podem. Era da generosidade. Que legal. Só mandar uma mensagem. Então, me escreve, Fábio Enor Fernandes, ou através de vocês. Tal, nós vamos comunicar aqui na rede social e aí vocês marcam a gente aqui nos comentários, que as meninas da agência vão passar pra gente aí, tá? Eu tento fazer chegar um livro. E de verdade, eu ainda tenho crédito. O pessoal compra e fala assim, Fábio, ó, outro dia, semana passada, um amigo meu comprou 100 livros e deixou lá. Fábio, ó, quero que mais pessoas escutem isso aí, pode ajudar a vida dela. Pô, legal, mas tem gente que não tem dinheiro. Agora, não, mas vão pegar, vão te roubar, vão pedir, mesmo o cara precisando de dinheiro, vai pedir seu livro só para não pagar. Tem esse pessoal, mas, cara, essas pessoas aí não vai longe, não. Pode pedir, mesmo assim eu tento dar. Não tem problema, não. Sim. Então eu não tenho problema com essas coisas. Bom, e aí eu peguei e montei esse estilo de vida, de trabalhar por tempo e não por dinheiro, e eu achei que é um estilo de vida. Não é aquele lá que é bitolado, que você tem gente que acha que o único jeito é trabalhando, não sei o quê, tudo das 8 às 6, não sei o que tal. Não é, existem várias maneiras. Então, para ter um ponto aí de reflexão, essa é a minha pretensão, é só uma reflexão, não é que o meu jeito é certo. Sim. Não dá para pegar minha vida e pôr na de vocês, que não vai funcionar, ou vai ter que ajustar, mas algumas coisas podem funcionar. E aí, logo eu comecei a empreender, acharam minha vida um pouquinho esquisita, esse estilo de vida há 20 anos atrás. Sim. E aí o pessoal falou, porque não falava nada de receita passiva e não sei o que, empreender, não falava muito disso. Não, isso era a rotina, porque, por exemplo, pro meu pai, eu tinha que ser funcionário público. Então, e era o fim do mundo eu não pensar... Também. Em fazer isso, e eu tinha que acordar cedo, porque era isso que imputaram na minha cabeça. Até eu ver que isso não era o fim do mundo, que é a conclusão que você está chegando aí, realmente a preocupação do meu pai realmente não estava fazendo carreira e tudo mais. Sabe? Então, eu estava, na verdade, querendo entender como é que funcionava essa tal de vida. Sabe por quê, cara? Não chega uma hora, alguém fala para você assim, pelo menos não chegou para mim. Para alguns que estão ouvindo, pode ser que sim. A vida funciona assim, viu? Então, para você ter uma estratégia de vida, você precisa fazer isso, você pensar o que você quer fazer. Então, não chega um momento, ou não tem um curso que você fala como é que você toca a sua vida, como é que você equilibra as áreas da sua vida, você tem que ter paz ou não. Então, pelo menos comigo não era assim. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei, me chamaram para dar uma palestrinha. Eu primeiro ano de empresa, falei, gente, estou mais ouvindo que falando, né? Então não tinha nada questão de sucesso financeiro ou de empreender, tinha nada. Eu tinha só um estilo de vida de priorizar algumas coisas da minha vida. Eu priorizei o tempo. Então, o tempo era a minha prioridade. Tanto é que, vamos bater na madeira aqui, não pode bater, mas bater na madeira aqui. Poxa, se dá um problema, quebra e tudo mais, a minha filosofia de vida continua a mesma. Só muda a questão de financeira, não. Porque, primeiro, eu tenho minhas duas verdades fundamentais. Bom, primeiro que não era nem para eu estar aqui nesse mundão, já dei sorte. Então, primeiro eu já vou reclamar. Mesmo quebrando, já dei umas quebradas na minha vida e tudo bem. Mesma filosofia, ainda não rompeu isso. Tem uma estatística, né? Que todo mundo, os grandes empresários zero sucesso, geralmente quebraram em média 2 vezes. Então, beleza. Porque o que mais ensina é a dor. Faz parte, exatamente. A água mansa não faz bom marinheiro, né? Então, é isso aí, cara. Então, o que acontece? Então, beleza. E a primeira é que não era nem pra eu estar aqui. Então, essa sensação de verdade, que, poxa, a chance do meu pai conhecer minha mãe era pequena, assim como de todo mundo aqui. Com certeza. Então, já não era nem pra eu estar aqui. Entre milhares de espermatozoides, já não era pra estar aqui, então vai reclamar do quê? Bom, então a primeira coisa é isso aí. E a outra coisa é que eu nasci numa família de pais mais velhos. Poxa, todos falam, as pessoas mais velhas falam assim, poxa, daqui a pouco acabou. Passa rápido essa vida. E é verdade. Agora, eu vou duvidar disso? Eu não. Quanto você tem, Fabião? Eu tenho 46. Pô, daqui a pouco acaba, passa rápido, cara. Beleza, então eu tenho um intervalinho de vida
não era nem para eu estar aqui, para ser grato aqui e também para curtir essa vida. Eu vou passar uma vida acordando na hora que eu não quero. Eu vou passar uma vida fazendo o que eu não gosto, trabalhando no departamento de contabilidade da empresa, não sei o que. A galera tá ouvindo aí, tem muita gente que já tá revoltada, né, gente? Mas é hora de repensar, viu? Dá tempo. Não, eu peguei, e não tem, mesmo assim, o cara tá feliz lá no departamento X da empresa tal, ótimo, tá beleza. Perfeito, isso aí. O problema é o cara tá reclamando e não tá fazendo nada para mudar. Perfeito. Aí, pelo amor de E Deus, é isso né? que você falou na palestra. Esse tema que você abordou. Eu abordei esse tema lá na palestra, aí uma palestra puxou a outra, eu fiz mais de 400 vezes no Brasil. Que legal. Aí começaram a pagar para dar palestra. Eu falei, vocês estão loucos? Quer pagar, paga. Não tem nada contra dinheiro não, mas não quer, eu vou com o mesmo entusiasmo. Eu tô aqui de coração, não é pagando. Eu faço as coisas de coração, eu faço gostando. Não preciso fazer, graças a Deus até hoje eu não preciso fazer. De novo, pessoal, para quem tá pegando agora, com humildemente falando, tem mais a ver quanto você gasta do que quanto você ganha. Perfeito. Então, beleza. Então, eu tô falando assim, montei fiz bastante dessas palestras, aí o pessoal, durante as palestras, eu fiquei reparando tudo que o pessoal mais perguntava, quais são as principais dores. Aí o pessoal pedia um livro. Aí eu falei assim, poxa, eu vou pôr um livro. E comecei a curtir esse livro. Há uns 15 anos atrás, fiz o primeiro capítulo. Depois foi indo, fiz mais um pouquinho e tal. Falei assim, um dia sai o livro, sem pressa, não tem pressa. Fico curtindo as coisas, faço conforme dá vontade. E aí eu peguei, e agora durante a pandemia, eu peguei e falei, quer saber? Aí eu chamei uma jornalista para me ajudar, tal, eu fiz um monte de bate-papo, porque é difícil. Tem hora que uma hora você fala, não vai acabar nunca. Aí a gente fez, mas aí eu degustei o livro, fiz cada capítulo curtindo e tudo mais e tal. E aí mandei ver. E aí saiu o livro, poxa, acabou dando certo, o pessoal curtiu. E é uma sensação, né? De realização muito boa. Com um tempão de mais vendido, ele né? Vira e mexe e sobe lá para os mais vendidos. Mas é muito que legal. ranking é esse? Tem a Publish News, que é um ranking das editoras, tal, que você entra lá, publishnews.com.br e tal. Você vê os livros que mais foram vendidos na semana, no mês, no ano, por área, por tema. É bacana. Fabião, conta para mim... desculpa. Não, só para concluir, mas é uma sensação, igual você falou, uma sensação de realização muito legal. Você fala, Imagino. Nossa, cara, um livro? Eu escrevi um livro, cara. Olha só, um livro, que legal, cara. Mas eu escrevi E passa uma autoridade, né, cara? É impressionante. É involuntário. Você querendo ou não querendo, você sendo autor de um livro, passa uma autoridade. Ele é um cartão de visita turbo. Cheguei à conclusão. Boa. Você vai tirar o cartão, você tá até um livro. O pessoal, opa, que legal, cara. E dá dinheiro o livro? O livro não é objetivo, não é dinheiro. Lógico, deve ter aqueles Paulo Coelho e tudo mais que vende trocentos milhões de livros. Mas o objetivo do livro não é. Ele é reputação. Ele é um negócio legal, mas principalmente eu fiz ele como se eu estivesse conversando com as minhas filhas até. Ó, filhas, falei o que eu acho da vida, tá aqui. Tá aqui. Quer, não quer, tá bom também. Então, mas eu fiz com tanto carinho que às vezes é uma reflexão sobre um bate-papo sobre vida, né? Desde que horas você quer acordar? Pô, monta um planinho. Como é que é o seu dia a dia ideal? Né? Porque a nossa vida é uma coleção de dias. Então tudo isso que você está falando é o conteúdo do seu livro. Então você falou assim, vamos entrar no assunto do livro. Não, já estamos no assunto do livro. Show. O assunto do livro é a minha vida. Isso aqui é a minha vida. Então, o que eu gosto do livro é que ele é muito leve, assim, tem muitas histórias. Eu até ia pedir para você contar uma história que é a que eu mais gosto, voltando ao nosso tema de networking, que muitas vezes criar networking é ser cara de pau. Então você tem que se expor a situações, que é dar chance para sorte. E a história que eu mais gosto do livro é a do primeiro-ministro espanhol. Eu acho ela sensacional. Se você puder contar ela pra gente, eu conto, cara, que a primeira coisa que eu falei, eu tenho que vender alguma coisa para pagar as contas de luz, de água, de aluguel. Eu tava morando em São Paulo e tava apertado, cara. Morar em São Paulo é caro, né? Você ganha mais, gasta mais. Só um parênteses aqui do que o Fábio tá falando. A gente trabalha com um cliente na Avenida Rebouças, em São Paulo. Quem conhece sabe que é uma avenida muito famosa, na frente do Shopping Eldorado. Nós fomos ver um flat em volta lá para poder ficar, né, Gabi? 34 metros, a partir de R$6.500, R$6.000 a R$7.000. 34 metros. Aí, ó. Que você mora aqui, 7 pau. O que a gente aluga aqui? Como que chama o bairro aqui, Vitão? Condomínio Itamaraty. Dá pra pegar uma kitnet ali, né? E tem uma incorporadora em São Paulo, a Elbor, que é cliente do nosso cliente. É a Elbor que lançou? Não, foi a... Já a gente lembra. A Gafisa? Acho que foi a Gafisa. A Gafisa comprou a outra incorporadora. São José. A São José. Eles lançaram 2 empreendimentos de alto padrão em São Paulo. Fabião, quanto você imagina que custa 1 metro quadrado numa área nobre em São Paulo? Residência, tá? Caríssimo. Não. Chuta alto. Não, você não tem nem noção, cara. Não, o que seria razoável no mercado de hoje? Cara, se a Fiuza deve custar uns 10 mil... Uns 15 mil? Quanto você acha, Fabião?
Fala aí. 20 pau. 85 mil reais o mais barato. Aí, ó. 100 mil quadrado. reais o metro Sei quadrado. lá, pelo E no mínimo de 200 metros quadrados, não era? Não lembro a metragem. Mas você tá falando que o apartamento de 100 metros, que não deve ter realmente, é 10 milhões. É, E, gente, se existe isso, é porque tem mercado para isso. exato. Se tem mercado pra isso, é que tem gente- de custo fixo. É, Imagina você me falar um negócio desse. Só que é a realidade daquela praça lá. Sim. Então, que é o que você tá falando. Desculpa, eu só quis elucidar aí. Não, mas é isso aí, cara. Mas eu tava bolando um plano pra acordar a hora que eu queria, né? Então eu tinha que pagar a conta de luz, tal. Eu falei, o que eu vou vender pra eu começar a pagar essa conta, né? E de forma recorrente, porque uma coisa é você fazer uma venda. Pô, você tem um tempo, depois você tem que vender de novo. Então eu queria venda que fosse recorrente. Eu fui parar em alimentos, né? E bebidas, né? Porque eu comecei com uma cachaça. Comecei vendendo uma cachaça. Tava na época de falar cachaça artesanal e tal. Eu falei, bom, eu tenho que vender tantas caixas para pagar a conta de luz, tantas caixas para pagar com aluguel e tal. E eu tinha meu rumo ali, né? E tinha hora que eu não conseguia pagar. E aí eu falei, gente, aí cortava a luz, de verdade, né? Se a gente não paga a luz, corta a luz. Não sei se todo mundo sabe. Sei Mas bem, é viu? verdade, cara. Então, bom. E aí O Renato da cachaçaria que sabe bem, Também, né? né? Nossa. Bom, mas aí a gente, poxa, você imagina só, cara, mas não era nem pra eu estar aqui, né? Então eu já tava, mesmo assim eu não me deixava afetar muito, mas tudo bem. E aí eu comecei a entender que, poxa, o cara ia lá cortar a luz, eu falava, rapaz, não corta hoje não, cara. Aí eu dava, olha aqui o presente pra você aqui, eu corto amanhã, vai. Boa. deixava um presente carinhoso, ia lá, corria, vendia a cachaça, voltava, pagava, mas é aquele rolo, né? Mas aí o que acontecia? Eu cheguei, eu falei, bom, eu preciso facilitar essa venda. E eu não tinha dinheiro para marketing, né? Eu falei, eu tenho que dar um presente para alguém, esse negócio famoso, né? E eu comecei a buscar uns famosos aí para dar a cachaça. E aí eu descobri que ia vir o Zé Maria Aznar, na época era o primeiro-ministro da Espanha. E eu tenho um sócio de Ribeirão Preto, o Eduardo, que mora na Espanha. Vinha para cá. Ele vinha para São Paulo. Eu estava morando em São Paulo. Tá. E na época, o meu sócio, atual sócio, desde então, né, faz 20 anos que a gente é sócio, ele é de Ribeirão e mora já na Espanha há muito tempo. Ele estava morando para Eduardo Bredarioli, daqui de Ribeirão. E aí ele estava nessa de querendo mudar para a Espanha e tal. Eu falei, nossa, você está querendo mudar para a Espanha, vai vir o primeiro-ministro espanhol aqui, eu vou dar uma cachaça para esse homem. Eu vou buscar ele de algum jeito para dar uma cachaça para esse homem lá. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer para dar a cachaça para esse homem? Porque eu falei, bom, nós vamos mexer com importação e exportação, né, para Espanha e tal. Eu falei, tem que ter uma foto com esse cara. E vocês nem tinham importação e exportação ainda. Nada, não, mas eu falei, Que legal, que legal. Né? Sim. Eu peguei e falei, bom, aí eu descobri, resumindo a história, né, que tá no livro aí, mas o que aconteceu? Eu peguei e descobri que ele vinha para cá antes, eu descobri ligando no consulado, eu falei, como é que é a agenda do cara? E aí falaram que ele ia lá no MASP para lançar uma vernissagem lá, uma exposição de um artista plástico, que era o Luiz Feito. E aí eu peguei e falei, bom, é mais fácil eu ir no artista do que no primeiro-ministro, né? Eu peguei e bati lá no hotel que tava lá, eu descobri onde estava o hotel, o artista, e aí eu pedi para chamar o cara lá, liguei lá no quarto dele e falei assim, escuta, me passaram o telefone, né? Eu falei, Luiz Feito, aqui é o Fábio e tal, eu queria te dar um regalo, que é a única palavra que eu sabia no espanhol. Eu falei, você podia descer aqui, né? Aí tudo bem, demorou um pouquinho e tal, desceu lá o Luiz Feito. Eu falei, trouxe essa cachaça. E você nem reconhecia ele, né, sabia, na verdade. Aí ele tava lá já um tempinho, tem essa história. Né? Mas tô resumindo. Mas aí eu peguei e falei, queria dar uma cachaça pra você em nome dos brasileiros, que a gente gosta muito de suas obras. Né? Eu nem sabia o que era. Mas tudo bem, tava dando. Aí eu falei, eu queria dar uma pro seu amigo também, né, pro Zé Maria Aznar. Ele, que legal, então vai à noite lá no MASP e tal. E aí cheguei lá no MASP lá, primeira coisa que eu com mais uma garrafa na mão, né? Mais custo, né? Que na época eu não podia distribuir a amostra assim, né? Mas tudo bem. Aí eu cheguei lá no MASP lá, aí o primeiro segurança falou assim, escuta, onde é que você pensa que você vai com uma garrafa na mão? Garrafa. Perto do nosso presidente aqui, né? Eu falei, meu amigo, isso aqui é o presente do seu presidente aí, do primeiro-ministro. Você não quer me deixar entrar? Só me dá seu nome, por favor. Boa. Aí o cara falou, não, fala A com arma aquele do outro. desempregado é o truco. É o truco, né? Essa é boa. Exatamente. Foi meu zap lá. Aí eu peguei e aí eu falei, aí o cara ficou meio assim, né? Me dá, não, fala com aquele outro. E fui nessa conversinha mole até chegar lá no meio, no miolo lá do coisa. E aí, resumindo mais ainda a história, chegou uma hora que eu encontrei o Luiz Feito
com o Luiz Feito, falou, Fábio, tudo bem? Aí ele me apresentou pro Asnar. O Asnar, eles adoram minhas obras aqui no Brasil, né? E aí ele quer te dar uma garrafa aqui dessa cachaça em nome do comércio bilateral entre os países e tal. Ficou chique até. Pô. E aí eu entreguei, tirei a foto lá. Que legal, que legal. Aí, meu fotógrafo enquadrou mal, a garrafa não saiu na foto. Saiu só a tampinha no canto. Não, gente, mas tudo bem, não pode reclamar da E isso vida. te gerou depois vendas lá? Então, isso aí, porque a venda é uma narrativa, né? É uma Exato. narrativa. Foi uma das histórias que vai ajudando a contar a história, né? Perfeito, Como um todo. perfeito. Então, mas a cachaça, ela foi muito importante aí na época, porque ela me despertou para venda, assim, de uma forma interessante. E aí eu falei, poxa, quem vende uma cachaça, vende um café. Vende uma polpa de fruta, vende uma polenta, vende... Você conhece alguém que ganha dinheiro com polenta? Então eu falei, gente, você pode ganhar dinheiro com o que você quiser. Exato. Às vezes a pessoa fala, não, mas ó, como é que eu vou fazer? Pô, vai no supermercado, tem 10 mil Tem um itens exemplo lá. da faxina aqui? Então, Exato. cara, qualquer coisa. Exato. Então tem um monte de jeito. Agora, eu nasci para fazer isso. Aí tudo bem, então, mas eu sou mais flexível. Então Boa. eu pego o que der pra gente vender com o menor esforço possível, dá para eu acoplar nessa estrutura que eu tenho, poxa, ótimo. E como é que eu fui facilitando a minha vida? Eu fui conhecendo gente e tentando ajudar a gente. Fui montando essa rede de amigos, de relacionamento, que hoje bastante gente que a gente conhece e tal, que isso facilita. Poxa, esse produto quem que pode comprar? Podcast aqui em Ribeirão? Poxa, eu tenho uma lista, um banco de dados mesmo organizado. Hoje eu já aperfeiçoei de quem pode gerar negócio para cada coisa, ranqueado, filtrado por segmento e tal. Então eu tenho um mapa do mercado de quem pode gerar negócio para quem, entendeu? Fabião, você levou o network para outro nível. E eu queria falar sobre isso porque a gente gosta muito de case aqui, tá? Então você, quando começou o lead, ainda não existia aqui. Não. Então não é simples você chegar e formar um colegiado de empresários. Não é simples. Até porque depois que você já tem fulano, ciclano e beltrano, já virou uma referência. Depois que você já deu a cachaça pro primeiro-ministro, é uma outra história. Mas até chegar no primeiro-ministro... Então eu queria saber se você consegue contar pra gente os cases dos desafios que você teve quando você começou o lead aqui na cidade e como é que tá hoje. Então, foi o seguinte, como eu tenho tempo, por causa das palestras, me chamaram para ajudar a coordenar o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da GV em São Paulo. Eu nem fiz GV. Mas, poxa, eu tava fazendo tanta palestra como estilo de vida. Que legal, que legal. Você concorda? Coordena a GV, você fez GV? Não. Eu não fiz GV, cara, mas eu tava indo lá. Por quê? Lá o pessoal tava saindo bastante, poxa, uma das principais faculdades do mundo, né? Então o pessoal, mas na época que eu cheguei, o pessoal tava saindo muito para banco, porque eles são muito bons, realmente, sai lá muito bom. Mas aí, o que aconteceu? Repararam que falaram assim, poxa, existe vida Fora além dos banco, bancos, resumindo a história. Então, existem outros modelos que um deles é empreender. Perfeito. E não é para todo mundo. Tem gente que não gosta, não tem problema. Então, o que acontece? E banco é uma máquina de moer gente, cara. Estrutura de trabalho do banco. Você se daria bem, Fábio? Então... eu como cliente. Sem precisar, né? Sem precisar. Se não precisar ir na agência, como Se cliente. não precisar do banco, aí fica bom. Aí o que acontece? Mas o que acontece, cara? Mas tem perfil para todo mundo. O cara tá feliz, o sucesso é muito bacana, Perfeito. uma carreira top e tudo bem. Só que repararam que falaram assim, poxa, existe um outro estilo que precisava ser explorado, desenvolvido lá na GV. E aí, o pessoal falou, Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios. Eu falei, nossa, cara, é o sobrenome que eu precisava. É o Fábio da GV. Então é o Fábio da GV. Perfeito. Então eu sou muito grato, porque eu não tinha um sobrenome famoso, Fábio Fernandes. Agora eu até uso o Enor para diferenciar. Tem tanto Fábio Fernandes por aí. E tem um então, famosão. Eu digito no Google, Fábio Fernandes, aparece um que é palestrante também, mas tem um de outra área. Nasca. Uma vez eu fui fazer uma palestra, uma das primeiras da minha vida, lotado. Eu falei, nossa, olha só, cara, dei certo na vida, mas não era, eles estavam achando que era o outro. Eu falei, mas depois gostaram. Mano. Mas gostaram. Agora vocês vão me ouvir. Então, acharam que era o outro. Mas tudo bem. Então, cara, o Fábio Enor Fernandes já ficam. Mas aí eu não tinha o nome, né? Ainda não tenho, né? Poxa, e tudo bem. Mas só que acontece, eu falei, bom, é o Fábio da GV, eu tinha que arrumar um sobrenome na raça, né? E eu comecei a doar meu tempo à GV fazendo eventos. Então eu
chamava lá o Abílio Diniz para fazer uma palestra, por exemplo, o outro lá. Poxa, aí você começava a falar, né? O sobrenome ajuda a você conquistar o convidado, né? O sobrenome que eu arrumei, né? Exato, exato. Aí o cara falou assim, linha. quem que é? O Fábio da GV e tal. Então, poxa, quem não tem um sobrenome, poxa, você precisa arrumar alguma narrativa para você chamar atenção no meio de tanta coisa que as pessoas... Tanta comunicação, né? Então, essa foi a minha narrativa inicial. E aí o que aconteceu? Lá eu comecei a doar meu tempo lá tal, e fazendo evento. Eu comecei a entender como é que funciona esse negócio de networking e tal, que basicamente é aquilo que a gente falou, que é tentar me colocar à disposição de todo mundo. Eu tentava me colocar à disposição da GV, o pessoal uma hora fazia, então ajuda aí, já que você está aí, ajuda aí, puxar essa caixa aqui, não sei o que. Aí você começa a ajudar. E aí você começa a ajudar tanto, que aí a pessoa começa a gente começa a te integrar. Bom, e aí falaram para mim, Fábio, eu fiquei 10 anos ajudando lá na GV. E aí falaram assim, Fábio, por que você não chama o pessoal do Lead para vir falar aqui? Isso lá por volta de 2012. E aí eu falei, o que é esse negócio de Lead que eu nunca ouvi falar, né? Poxa, o Lead foi fundado em 2003. Era 2012, eu não sabia o que era o Lead. Poxa, o Lead é a maior potência hoje de relacionamento de alto nível do Brasil, tranquilamente. Mas vai ser do mundo. Quem sabe do mundo já. Então, o Lead é uma plataforma que reúne presidentes e vice-presidentes das maiores empresas do Brasil e do mundo. Tem vários países já também. E tem as verticais aí do Lead Mulher, que é para trazer ao máximo de mulher, porque nos eventos a gente reparou que tem menos mulher do que homem. Então a gente falou assim, vamos criar uma vertente para trazer mais mulheres em posição de liderança para trazer para fomentar isso. A gente, inclusive, foi nessa linha, né? Nós já fizemos 2 podcasts falando de empoderamento, né? Isso, poxa, e aí a gente tem o Lead Futuro também, são sucessores, empreendedores em destaque e tal, que tem o Lead Futuro. Então o que acontece? Aí eu falei, nossa, eu não conhecia o Lead. Eu falei, nossa, como é que eu não conhecia? E ainda bem que existe um negócio desse, porque, poxa, para quem gosta de relacionamento... E é super seu perfil, Lead, né? Tem muito a ver, né? Então, beleza. Aí eu chamei, aí na época foi a Patrícia Meirelles, que ela é muito bacana, então é legal para vocês convidarem aqui. Então, o que acontece? A Patrícia foi lá na GV, a gente se deu bem, e ela pegou e falou de mim pro João Dória, que foi o fundador do Lead em 2003, né? Aí, na época, o João acho que pediu um currículo meu. Eu falei, vixe, eu não tenho currículo. Quer que eu vou aí? Eu vou, né? Mas eu não tenho currículo, cara. Eu não estava procurando um emprego no Lead, eu estava querendo, né, conversar com pessoas, né? Bom, aí na época aí, eu não sei se vocês já conversaram com ele, mas é um cara, poxa, muito elegante. Ele recebe a gente muito bem, muito inteligente, muito rápido. Eu trabalhei um tempo em Campos do Jordão. Ah, sim. E ele mora lá, né? Uhum. Inclusive, o Mário, grande abraço, Marião. Ele tem... Porque os empreendedores lá de Campos, cara, eles são fechados. Eles não deixam outros caras entrarem muito. Uhum. Então, na verdade, ou eles são donos dos negócios ou eles são sócios dos donos. Então, eles ficam sabendo das principais coisas. Um dos caras era sócio do João Dória. E aí, a gente tava batendo papo. Ele falou, Alexandre, se você quiser conversar com ele, você tem que vir aqui cedo, porque o homem acorda cedo pra caramba. E aí ele vai estar aqui no Market Plaza. É dele. E aí ele estava antes rodando porque eles estavam preparando as coisas. Ele foi acompanhar lá de pullover, cabelo e... Cara, o cara tava impecável. Sei lá, acho que era 7 horas da manhã, ele já tava lá, já tinha rodado não sei quantas vezes. É impressionante, a figura dele já passa o que ele quer transmitir, né? Na verdade, o cara é impecável, parece que ele é... Ele é diferenciado mesmo, o cara é muito bacana, ele te faz sentir super bem, recebe super bem e tal, super inteligente e tal. Tá convidado, João. E ele chegou para mim, a gente se deu bem logo de cara, isso em 2012, assim, e ele falou assim, Fábio, você tem perfil, você não quer ajudar a gente a levar o Lead pro interior de São Paulo? E aí eu falei, nossa, poxa, a maior plataforma que tem, eu falei, no maior mercado, que o interior de São Paulo é brilhante, né? Exato. É um baita mercado, um dos maiores mercados do Brasil. E aí, aí são unidades de negócio, né? O Lead é como se fosse uma franquia, a gente não usa o termo franquia, mas como se fosse uma unidade de negócio. E aí eu peguei e comecei, eu falei, bom, deixa eu ver quem já é do Lead antes de eu chegar, que já usava antes de eu saber que existe, né? E tinham 4 empresas que faziam parte do Lead. A Luiz Helena Trajano, outra, o Chain Zayer, que é aqui de Ribeirão, do grupo Coque, Maplebear, tudo. Começou ontem no ensino ele. O Maurílio Biagi, poxa, os maiores nomes aí do agro, o grande empresário nosso do Brasil e tal.
E Rodobens, que era na época o seu Valdemar mesmo. Verde. Então eram 4 nomes muito relevantes, né? Aí eu peguei e, resumindo a história, mas eu fui falar com eles, né? E eu falei, bom, por que vocês usam... Por que vocês estão no lead, né? Ah, Fábio, poxa, eu quero ser convidado para os melhores eventos e eu tenho uma agenda em São Paulo, eles todos vão para São Paulo. Perfeito. E eu falei, bom, e se tivesse em Ribeirão? Bom, se tivesse em Ribeirão, melhor ainda. E aí, eu vou falar uma coisa, o Maurílio e o Chaim, eles me ajudaram demais. Eles me abraçaram demais aqui. O Maurílio, eu estudei com o Betinho e tal, e eu cheguei para falar com o Betinho, ele falou, não, vem conhecer meu pai. Poxa, o Maurílio, ele na hora que eu conheci o Maurílio lá, eu falando, de repente o Maurílio falou assim, espera um pouquinho só. Pegou, chamou a assistente dele e falou assim, liga pro João Dória. Eu tinha acabado de conhecer, né? Nossa. Eu falei, nossa senhora, agora... Aí, vai o racha. Aí voltou a assistente e falou assim, ó, ele tá numa reunião, perguntou se é urgente. Aí o Maurílio falou assim, não, fala que é rapidinho. Eu falei, nossa senhora, acabei de conhecer essa turma toda. Eu falei, bom, aí o João atendeu. Eu já tava transpirando. Eu tava arrancando a cadeira. Aí eu falei, aí o Maurílio, ô João, você tá bom? Como é que você tá? Tudo jóia? Tal. Ó, seguinte, menino bom você arrumou aqui pra Ribeirão, hein? Vou ajudar ele aqui. Eu falei, nossa, olha o que ele fez por mim, cara. Pô, ele me ajuda. Ele não precisava fazer isso, Chancela, hein? Cara, pelo amor de Deus. E aí, cara, eles foram me indicando e foram trazendo outros nomes. Montamos um baita comitê de gestão aqui. Montamos uma rede muito bacana dos filiados aqui. Resumindo a história, nós já fizemos quase 300 eventos nesses últimos 10 anos aqui. E a gente virou uma das principais unidades do sistema. O Lead Ribeirão cresceu, virou uma das principais unidades do sistema, não no Brasil, mas no mundo. Até hoje ela fica entre as 3 maiores unidades do mundo. E aí, há uns 3, 4 anos atrás, o grupo me chamou e falou assim, ô Fábio, você não quer ajudar a gente na expansão global do Lead? E eu falei, pô, já era bom com o Ribeirão agora, então, legal pra caramba. O mundo inteiro. Pô, eu que gosto de conhecer gente, que acabo conhecendo gente do mundo inteiro. Então, aonde tem unidade, eu saio fortalecendo, onde tem, e onde não tem, eu saio abrindo. Então, poxa, nós vamos estar em 100% território nacional até o final do ano e depois nas principais economias do mundo. Poxa, imagina só você juntar os maiores líderes de todos os maiores mercados do mundo. Pô, isso é bom. E eu chegava para eles e falo, ó, tá até gravado aqui. Eu falo, gente, isso é tão legal que vocês não precisavam nem pagar nada para fazer um negócio desse. Mas já aqui... Não, quer pagar, paga. Não tem problema nenhum. É justo, beleza, tal. Mas você concorda que eu faria isso com uma forma... Poxa, é legal demais. Eu junto gente boa, vou, evento legal, comida boa, bebida boa, experiência legal, conteúdo legal... O que eu falo? Então, o que eu faço isso? Eu tento trazer de coisas legais aqui para Ribeirão. Eu vou olhando, tudo que eu até vejo de coisa que está mais em evidência é sobre ESG, sobre tecnologia, sobre criatividade, inovação e tudo mais, e trago para cá. Ô Gabi, ele falou de ESG. Sim. Fala do painel que a gente estava fazendo. ESG, o que o Fábio comentou, é uma coisa que está muito em voga, assim, né? Que é para você trazer os principais indicadores e não só indicadores de negócio, né? Trazer indicadores ambientais, que é uma coisa que a Sonar trabalha muito também. Então, o que significa essa sigla mesmo que eu não lembro? Environment and Social Government. Uma é do meio ambiente, a outra é do lado social e o outro é de governança. Tá? Então, você tem essas 3 grandes pilares. Que antes o pessoal falava muito de ISO e tudo mais. Tal, mas em linhas básicas aí. Mas é um tema que, se quem está escutando não ouviu falar, coloca aí ESG. Então, é a tradução que você vai falar assim. E na verdade, o importante do ESG é você trazer e você dar visibilidade. Então, por isso que é muito ligado com essa parte de dados. As empresas elas precisam dar visibilidade para isso, para os acionistas. E é uma coisa que hoje em dia mexe até no valor da ação. Empresas que são consolidadas. Eu vi que eles não podem nem investir nas empresas que não conseguem ter aquela política de ESG. E a gente consegue, através dos painéis de Power BI, fazer essas medições e dar evidência a esses números. Exatamente. Então, a parte de preocupações da empresa, projetos a ver com o meio ambiente, então são muito relevantes. Políticas de diversidade, a parte social das empresas, muito importante. E governança corporativa. Perfeito. Então, agora, só encaminhando para o final, eu queria, Fábio, trazer na prática, para quem está ouvindo a gente e que ainda não tem um networking, nunca pensou muito sobre isso, por onde você começaria? Que dica que você daria para a pessoa na prática mesmo? Então, a minha dúvida passa muito por, será que ela pega os hobbies dela e tenta fazer amizade com todo mundo? Será que ela direciona? O que você
traria, assim? Cara, primeiro, aquele networking só para ganhar dinheiro, acho que não é isso. Tem que fazer parte que tem que ser... A pessoa tem que chegar à conclusão se ela gosta de gente ou não. Perfeito. Se ela não gosta, não adianta forçar a barra. Vai pensar outro jeito de montar seu caminho. Mas aquela que gosta, que valoriza um relacionamento, que acha que é legal, porque o ser humano, a base dele é para andar em grupos, né? Tipo, ele gosta naturalmente de pertencer a grupo, se sente protegido, né? Você sente, as coisas facilitam na vida na hora que você conhece mais gente e tal. Então, quem acha isso aí, pelo menos vamos dizer assim, vamos focar em relacionamento só do agro, quem é do agro, só da tecnologia. Não. E o que eu sugiro é realmente dar chance para a sorte. Desde a festinha de criança, vai lá, conversa com os outros, tenta ouvir as pessoas, que as perguntas, o que ela faz e tudo mais, tal, né? Para você saber como é que você pode ajudar, tentar conversar com a pessoa para saber como é que você pode tentar ajudar. Eu acho que a melhor maneira é realmente a era da generosidade, tenta ajudar. E coloca exposto ao maior número de pessoas, né? Então, desde a festinha de criança até, aceita os convites e vai lá e tenta participar de eventos. Veja os eventos que você mais gosta, tal. Tenta organizar eventos. Qualquer maneira melhor de fazer network, organiza. O que é o que você falou de hobby? Você gosta de hobby? Vou fazer. Monta algum evento. Isso aqui, grava um podcast. Você está montando um relacionamento com seus convidados. Então, cara, é tentar criar isso. Isso ao longo do tempo, isso tem um impacto muito grande. Porque hoje vocês já falaram, já foram lá 8, daqui a pouco vocês gravaram 400. Exato. E vocês vão aumentando seu repertório, marca. Olha que momento de qualidade que a gente está aqui para se conhecer, para conversar mais, tudo mais. É isso. Então eu vejo isso aí. Aí você vai montando a sua rede de relacionamento, né? Ô Fabião, show de bola. Acho que a gente abordou vários temas aí. A gente está encaminhando para o fim. Eu não queria deixar de fazer essa pergunta para você. O que você pensa sobre o seu lado político aí? Tá, então eu falo claramente assim, eu particularmente, cara, eu não me vejo o pessoal até vê porque eu tenho facilidade às vezes de falar em público e tudo mais, tal, mas eu não tenho esse estômago, cara, porque eu acho muito importante, muito relevante, mas é muito delicado, tipo, massacra às vezes boas ideias, eu falo, gente, infelizmente, tipo assim, o momento hoje, o cenário hoje, não sei no futuro, não tenho nem vista nisso, né? Mas eu gosto muito mais do lado privado. Então eu gosto mais dos negócios, mais tentar ajudar da minha parte, das minhas redes. Tem o Walking Together e tudo mais, outros movimentos. Mas eu respeito muito quem está lá, que não é fácil. Você imagina você tá com uma boa ideia e aí vem um e fala, você roubou. Ou não sei o quê. Aí vai... Cara, é muito desgastante. E o modelo não propicia você conseguir produzir. Nossa, cara, tem que ter uma paciência, tem que ter um estômago, tem que ter uma vocação ali que eu falo assim, eu particularmente não me atrai nem um pouco assim para o meu estilo de vida. Vai se bobear, vai família, vai tudo pro buraco, aí vão te... Cara, eu particularmente, eu tenho medo. Eu tenho medo de entrar. Eu não tô preparado para um negócio desse, assim, entendeu? Então, mas eu respeito muito e admiro, eu acho que tem que ter gente que quer ir, entendeu? Perfeito. Mas eu admiro a coragem, Perfeito. Porque, cara, é muito desgastante, né, cara? Você vê o que passa por aí, cara. Quantas histórias... Qualquer um dos lados, assim, é tudo tenso, é sempre nervoso. A coisa não é a coisa... eu gosto de paz. Agora, se eu pudesse ver um ambiente que desse para eu continuar com a paz e mesmo assim trazer propostas boas e tentar montar um time legal, que tivesse todo mundo, não, pessoal, estamos realmente no mesmo barco, vamos remar junto. Aí sim, cara, eu me vejo muito mais numa área de vender um país, vender uma ideia, vender uma coisa, motivar as pessoas, tentar todo mundo, pessoal, respira, calma, É guerra que você quer ou você quer ir andar para frente, evoluir, trazer coisas mais legais? Eu não gosto de guerra, eu não gosto de ficar em enfrentamento, eu gosto vamos dar a mão, cara. Estamos no mesmo barco. E aí parece time de futebol. Cara, eu não gosto desse ambiente, eu não gosto. Então, mais respeito, acho que é muito importante, mas eu para mim, pessoalmente, eu tenho essa aí, cara, esse posicionamento. E é uma coisa que você também pensa assim, né, Você não gosta do... Mas como a gente não gostando, a gente consegue agir politicamente, né? Essa é a dúvida que eu tenho muito. Como escolher, né? É muito difícil. Cara, eu acho que isso dá mais 2 horas de podcast. É verdade. Gente, mais alguma pergunta, Gabi? Não.
Pra mim foi muito legal, Fábio. Gostei demais. Eu ficaria o dia inteiro batendo papo. Eu gosto demais de ouvir a sua conversa. Acho muito obrigado. gostoso. Poxa, eu falo de coração mesmo. Tá ruim, muda. Não reclama, né, cara? Vamos tentar montar um dia a dia gostoso, mais legal e tal, né? E só uma coisa que eu pensei agora, a gente tem muito ouvinte no interior de cidades pequenas aqui do lado, e eu acho que o projeto Walking Together encaixa bem. Se puder dar uma breve... O Walking é um projeto de vida que eu tenho, que eu acho que eu comecei faz 10 anos também, antes de conhecer o Lead, não tem nada a ver com o Lead. É um modelo que a gente criou quando eu casei em 2007. Minha mulher ficou grávida em 2009, a gente resolveu criar nossas filhas numa cidade pequena, que é Catanduva, que é a cidade dela. Eu moro lá hoje. Aí eu falei, bom, meu planinho de vida... Quanto tempo daqui? Dá 1h30. E aí, então eu falei, bom... Aí a hora que eu cheguei lá, eu falei, bom, escuta, como é que eu conheço as pessoas mais legais da cidade? Eu não conheci ninguém. Uma cidade de 118 mil habitantes. Aí a minha mulher, meu cunhado, primo lá, falou assim, é a nossa família aqui, nossos amigos, né? O que mais você quer? Né? Tipo, eu falei, eu queria conhecer as pessoas mais legais. Vocês conhecem todo mundo? A gente sabe quem é, mas não tem convívio também, né? Então, aí eu falei, bom, primeira coisa. Segunda coisa, eu falei, onde é que vocês... Eu estava naquela época de GV, de TED, Startup Week, tudo aquelas coisas, né? Eu falei, escuta, onde é que vocês falam sobre criatividade, inovação, tecnologia, empreendedorismo, esses assuntos que eu gosto, né? Aí o pessoal falou, Fábio, não tem muito essas coisas que você está falando aí não, né? Eu falei, bom, se não tem, vamos criar. Aí eu peguei e eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte... Fala aí, a família mesmo. Né? Fala o nome das pessoas mais influentes da cidade, gente boa. Mas pode ter o dinheiro que for, mas é mala, bandido, deixa fora. Eu queria fazer amigos, né? E a pessoa, às vezes, porque na cidade pequena, a gente tem amigo rico, amigo pobre, é mais misturada a coisa, né? Então eu falei, o cara não tem nada, mas tem brilho no olho, põe na lista. A gente montou uma lista, na época, 33 nomes. E aí a gente pegou e falou assim, bom, como é que a gente vai fazer um evento de 100 pessoas que a gente acredita mais ou menos? Porque muita gente, você não conversa, você não tem a noção, né? E pouca gente também, um evento de 4 pessoas não tem massa crítica. A gente fazer um evento de 100 pessoas mais ou menos, como é que a gente vai formar sem ser todos os nomes que a família foi falando? Então a lista, a gente queria que formasse a lista, né? Aí a gente pediu para cada um desses 33 indicar mais 2 nomes, aí cada um a gente formou esse grupo inicial e tal, e aí falou assim, bom, como é que é um evento ideal? Pô, comida boa, bebida boa, melhor barzinho da cidade, fechamos um barzinho e tal. Montamos o evento sem cobrar nada de ninguém. O pessoal até falou, mas onde que quer chegar, né? Quer ser político, né? Não era isso. Eu queria fazer amigos, cara. Eu queria fazer amigos. Sim. Porque, bom, eu falei, bom, beleza. Aí tudo de mais legal de evento que eu já tinha conhecido, a GV, de TED e tudo mais, eu pus lá. E aí, poxa, fizemos o primeiro. Pô, deu super certo. A cidade não tinha quase nada. Eu falei, bom, deu certo. Aí o pessoal, quando é que é o próximo? Quando é que é o próximo? Tal. E um evento leve, cada um pagar a sua conta, tal, sabe? Tipo, super... Até hoje é assim, né? Bom, aí o que aconteceu? Chegou um rapaz falou assim, Fábio, eu adoro tanto o Walking Together, eu queria trazer para minha cidade. Eu falei, onde é que você mora? Ele falou, Cravinhos. Eu falei, nossa, Cravinhos? O que tem de legal lá para vocês fazerem, né? 40 mil habitantes. Ele falou assim, então, falta. Eu falei, vamos fazer lá em Cravinhos. Aí levou o Walking, parou a cidade, virou top. Que legal. Aí depois São Carlos. Aí depois Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, Piracicaba, Assis, Bauru, Presidente Prudente, Presidente Epitácio, Tupã, Varpa, Marília. Entramos em Minas, Guaxupé, Poços de Caldas, Araguari. Entramos em Goiás, Rio Verde, Rio de Janeiro. Ou seja, montamos uma plataforma que reúne formadores de opinião de cidades pequenas. Mas essa plataforma, o que é? Um app? É um site? site? Também tem, mas é uma plataforma de gente mesmo. É uma plataforma que reúne... Tem esses encontros, esses eventos. Hoje e nós as pessoas cadastram ali, aí você sabe... Não, amigo chama amigo. Fala o endereço... Para as pessoas procurarem. Exato, nas redes sociais. WT99.com.br WT Together, 99 WT 99.com.br. de tatu 99.com.br. Isso aí. O que a gente faz? A gente quer juntar as pessoas mais gente boa do mundo, só que vivem em cidades pequenas, abaixo de 377 mil habitantes. Então, cara, a gente 377, ó. E aí a gente tá com essa... Já estamos em 70 cidades e crescendo, montamos um plano para 400 cidades. As cidades elas vão tendo de tempo em tempo. Exatamente. Então, a gente tem um líder em cada cidade que ele movimenta temas legais para a cidade e tal. A gente quer juntar as pessoas mais gente boa por 3 motivos. A primeira, ajudar em causas nobres. Pô, chega lá em Catanduva e fala assim, quais são os problemas da cidade? Os 3 principais. Quais são as vocações da cidade? Aí a gente traz temas que isso aí. É os gente boa que vão ajudar.
Sim. Vira até negócio, resolvendo o problema dos outros. A segundo motivo, fazer negócio. Com quem que você quer fazer negócio? Com gente boa. Sim. Beleza, tá lá, na mesa do lado tem um carinha e tal. Aí, terceiro motivo, se divertir junto, cara. Por quê? Daqui a pouco acabou, né? Tem um intervalinho, então com quem se diverte? Com gente boa. Então a gente criou essa grande onda do bem, de pessoas do bem, sem pretensão nenhuma e tal, e juntando esse negócio, e nós montamos um plano para 400 cidades, e estamos agora crescendo, juntando muita gente boa, só em cidade pequena onde ninguém dá bola. Todo mundo quer os grandes centros, lá São Paulo, até Ribeirão, já tem muita coisa, já tem em Campinas e tudo mais. Grandes... Aí eu fui reparar que no mundo inteiro tem problema com cidade pequena. Na Inglaterra mesmo tem 2 programas contra a estagnação de cidade pequena, porque os talentos vão saindo e vão indo para os grandes centros, aí vai superlotando os grandes centros, aí o pessoal fica trânsito, não sei o que, violência. Então, poxa, como é que a gente falou humildemente que a gente pode ajudar num caos urbano que está previsto para 2030? Valorizando a cidade pequena. Que legal. Então, o nosso negócio é iluminar as pequenas cidades. Tudo que tem para a gente ajudar a trazer, valorizar as empresas, empreender localmente, a gente faz e ajuda. Isso é uma plataforma mesmo. Então, você que está ouvindo Vou levar Cidade você para Pequena, Igarapava. pode entrar lá Aí, ó, vamos? Pode entrar no Walking Together para tentar trazer para essa cidade. Pode sim, né? se aplica. A gente tem todo um treinamento de como é que leva para uma cidade e tal. Hoje mesmo, não sei quando que a pessoa está ouvindo, mas hoje vai ter o Walking em Assis. Que legal. Então vai ter um walk assim, já é a 8ª edição lá, por exemplo. Que legal. Então é muito legal. Então a gente está em muito lugar. É muita gente boa. Então, cidade pequena tem o walking, cidade grande tem o lead e por aí vai. E, Fabião, você é fuçado mesmo, hein, cara? Porra, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse seu entusiasmo. Pô, obrigado. Você fala com propriedade, com sinceridade. Não falo isso pra te envaidecer, não. É porque é o que você gera. Obrigado, tá? fico contente. Queria agradecer o seu tempo aqui eu que agradeço. com a gente. E acredito que daqui sairão muitas conexões, porque a gente sim está começando, a gente sim está empreendendo, a gente sim também precisa de ajuda. E a gente quer ser, como que é o generoso... O doador. O doador. Doador. Alterista. Alterista. Isso aí. Boa, gostei. Então tá bom. Aqui. Pessoal, vamos terminando. Você quer agradecer alguma coisa? Quero agradecer o tempo de todo mundo assistindo, com certeza, principalmente o tempo do Fábio, e passar os nossos contatos. Fábio, como que as pessoas te encontram? Eu tenho minhas redes sociais, principalmente Instagram, por exemplo, que é Fábio Enor, com 2 N's, Fernandes. Aí tem meu site, que também é Fábio Enor Fernandes. Tem aí LinkedIn, que eu estou começando a mexer mais agora também, tá? Boa. Então, mas eu tô aí, cara. É fácil de achar. Tem meu celular aí nas redes aí, cara. Então, pode contar comigo, cara. E do lead? Do lead é lead.com.br ou especificamente leadribeirãopreto.com.br. Perfeito. E tem nas redes sociais também. E o livro? O livro, Quanto está vale nas o seu principais, tempo? Quanto vale o seu tempo. Ele está nas principais lojas. Qual plataforma que é mais fácil o cara comprar isso para chegar na casa dele? Tem na Amazon, Amazon, na Magazine Luiza, no Mercado Livre. Tá em tudo quanto é lugar. Boa. E você, Ale, como as pessoas te acham? No @consultoria.aguilar, no @escola de empresário e ao vivo aqui. Boa. E se vocês quiserem vir no podcast, a gente tem um produto do podcast que chama Estudo de Caso, a gente nem falou dele, mas só para 1 minuto, que a gente fala sobre a empresa. Então a pessoa, em vez dela gravar uma propaganda, aquele modelo mais tradicional, ela vem aqui e conta da empresa dela. Então, focado na empresa, a gente cede os cortes no final, fica bem interessante, é um material muito rico, e a gente posta também no nosso canal. Então, se você quiser, manda um DM pra gente, @Ribeirão Podcast. E se você também tiver interesse de vir para bater um papo, para contar da sua vida, acha que tem a ver com o nosso perfil, né? Que são empresários ligados com Ribeirão Preto, também manda um DM pra gente que a gente entra em contato com vocês. E sua rede? Para me encontrar é @GamendesCruz no Instagram. E também no site da Sonar é www.sonar.com.br. E do Melamorá, que a gente não passou o contato, é @Melamorá no Instagram também. Pessoal, é isso então. Obrigado a todos que ouviram a gente. Obrigado. Indiquem safado. Curte esse vídeo aí pra gente monetizar essa segue porcaria. a gente no YouTube, porque a gente precisa ter 100 pessoas. A gente ainda não tem, mas estamos lutando por isso. 100 pessoas no YouTube para poder mudar o @ do YouTube. Então vamos lá, Então, gente. ajude Vamos a chegar gente nessas aí. 100 pessoas aí. Valeu? Valeu, pessoal. Show. Tchau. Parabéns.